Boa noite, igreja. A gente vai orar e eu queria propor um desafio aos irmãos. Eu já tenho feito esse desafio aqui, mas quero propô-lo mais uma vez. Eu quero te desafiar a voltar o seu pensamento todo para esse momento. Que você não se distraia a hora nenhuma. Para que você seja abençoado e principalmente que você glorifique o Senhor com a sua atenção. Porque aquilo que você estará ouvindo, e já ouviu através da canção também, isso vai de encontro ao teu coração. E com certeza Deus irá falar ao teu coração. Como com certeza já falou o coração do pregador dessa noite. Vamos orar. Querido Pai, somos felizes porque o Senhor também nos escolheu, como já escolheu tantos crentes espalhados no mundo. O Senhor nos escolheu para dar glórias ao Senhor, fazer esse trabalho que os anjos queriam, mas que o Senhor propôs a nós. O Senhor nos deu essa responsabilidade de dar glórias ao Senhor e de levar o Teu Evangelho aos perdidos. Não cabe a nenhum de nós determinar quem será salvo, mas cabe a todos nós a responsabilidade de cumprir o ID do Senhor. Eu peço ao Senhor que, por favor, o Senhor vá a fundo em nossos corações, trabalhe em nossos corações, Pai, e arranque tudo aquilo que atrapalha a adoração ao Senhor. E nos faça, Senhor, firmes cada vez mais nas Tuas promessas, Senhor. Pai, eu quero implorar ao Senhor por cada irmão aqui presente, que o Senhor já vá preparando cada coração aqui, aqueles que estarão nos assistindo também pela internet. Imploramos ao Senhor, por favor, Pai. Também de forma muito especial clamamos ao Senhor pelo governo em cada canto desse mundo, que eles possam governar pensando no povo, que eles possam cumprir a responsabilidade que a eles foi dada. E que cada crente, Pai, possa fazer a sua parte como cidadão, em querer fazer a vontade do Senhor e demonstrar que cada um é diferente porque tem o Senhor Jesus como seu Salvador. E que não vá pela cabeça dos outros, mas sim procurar saber o que a Tua Palavra diz acerca de qualquer assunto. E mais uma vez, Pai, imploramos ao Senhor, traga a nossa concentração para esse momento, onde iremos continuar cantando, iremos orar de novo, iremos ouvir a Tua Palavra, iremos nos alegrar com os irmãos, Pai. Chorar no momento certo, se alegrar no momento certo também. Imploramos por Ti, Pai, a Ti, que por favor tenha misericórdia de todos nós e ouve essa adoração que é dada a Ti nesse momento, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo é o que clamamos. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 143. Nós selecionamos 2 salmos para serem lidos nessa noite, nessa introdução. O primeiro é o Salmo 143. Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me, conforme sua fidelidade e justiça, e não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Pois o inimigo me perseguiu, derrubou-me, e me fez habitar em lugares escuros, a exemplo dos que há muito já morreram.
Por isso meu espírito esmorece dentro de mim e meu coração está perturbado. Lembro-me dos dias do passado. Considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Estendo-te as minhas mãos. A minha alma, como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem à cova. Faze-me ouvir do teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por caminho plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Livra-me da tribulação por amor da tua justiça. Por teu amor, extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Leremos agora o Salmo de número 46. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Irmãos, o próximo cântico que vamos cantar pode ser assentados mesmo. Eu vou estar lendo o texto de 1 João 3,16 a 19, que é justamente, essa música foi inspirada neste texto, que diz o seguinte: Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. E o cântico que cantamos anteriormente diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o cântico que vamos cantar agora diz que sabemos que amamos a Deus se amamos o nosso próximo. E é isso que devemos fazer, não somente em palavras, mas em amor e em verdade.
vamos cantar mais um cântico, e esse pode ser de pé, um cântico de exaltação a Deus, e dizendo que Deus é nosso consolo, nosso abrigo, nossa força e refúgio. Ele é o Senhor, né? E possamos estar cantando bem forte essa música, ela é bem conhecida, e que seja de todo o nosso coração. Vamos juntos? Todos os
Como é bom poder cantar que as promessas do Senhor são incomparáveis para nós. Ele nos prometeu muitas coisas. Outras coisas Ele não prometeu. Ele não prometeu que no mundo não teríamos aflições, pelo contrário. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que nós não teríamos tristeza, mas que uma vez com Ele, algo maior estaria à nossa espera, lá na frente. E diante de tudo que aconteceu durante a semana, com a perda do nosso querido irmão Alan, também recentemente a perda da irmã Lília, do irmão Leone, não tem como a gente não se colocar diante de Deus, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que nós não estamos no controle da nossa vida. A gente sabe disso. A gente nunca esteve no controle da nossa vida, mas a gente se esquece. Como foi falado hoje de manhã, a gente se enche do nosso eu e acha que está tudo bem, que a gente está à frente de tudo. E Deus de vez em quando aparece para colocar algumas bênçãos. Mas são momentos como esse que a gente se prostra diante do Senhor e reconhece. Reconhece que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Nós vamos ter um período de oração, que nós vamos poder nos colocar diante do Senhor, lamentando pelo que aconteceu com os nossos irmãos, Alan, Lídia, Leone, nos entristecendo pela falta que eles fazem e farão, mas nos alegrando de alguma forma no Senhor, porque eles já estão onde todos nós, acredito eu, almejamos estar. Nós vamos ter um momento de oração, mas eu queria abrir para alguns irmãos que quiserem orar. O Abner vai estar com o microfone. Quem gostaria de orar? Antes de eu fechar com uma oração também. Levante sua mão aqui na frente de Zé Maria. Mais uma pessoa. Quem gostaria de orar? Ali atrás, o irmão João. Então, o irmão Zé Maria aqui à frente. Depois o irmão João ali atrás. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como foi dito agora há pouco, Senhor, não está no nosso controle, mas no Teu controle. Não está na nossa vontade, mas na Tua vontade, Deus. Obrigado por termos essa viva esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja consolando, Senhor, aqueles que ficaram deste lado, fortalecendo, colocando pessoas, ó Deus, ao lado destas vidas que estão sofrendo a perca, a separação, mas que o Senhor, o conforto possa vir de Ti sobre esses corações, ó Deus, e que eles possam ter a certeza que esses entes queridos que passaram por outro lado estão melhor, estão num lugar de glória, um lugar que fez valer a pena o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Que o Senhor esteja, Senhor, conosco neste culto que prestamos ao Senhor, que venhamos a sair daqui cheio do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos caminhar, porque um dia estaremos com o Senhor eternamente, Pai. Cuida desta igreja, cuida de cada vida aqui que está presente, cuida daqueles que estão, Senhor, prestando culto junto conosco pela internet, cuida daqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Nós, como igreja, Te agradecemos pelo privilégio que temos, que fomos perdoados pelo sangue da cruz, e isso nos motiva a dar o passo na segunda-feira e nos dias seguintes que estão diante de nós. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor receba este culto em louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Bondoso amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que estamos aqui, ó Deus, como igreja, hoje, podendo, ó Deus, engrandecer o Teu nome. Perdão, Pai, pelas falhas que cometemos até agora contra o Senhor, eu, a minha família e a Tua igreja.
Pai, queremos nesse momento, Deus, rogar ao Senhor, Pai, pela Patrícia, a Rayane, a Alice, pelos familiares do irmão Leone, pelos familiares da irmã Lilian. Toma, Senhor, esses seus filhos, Pai, em Tuas mãos, Pai. Só o Senhor conhece o mais íntimo e profundo do nosso coração. Só o Senhor conhece a dor, a tristeza, a saudade que ficou, Pai. Mas o Senhor é Deus. Para o Senhor nada é impossível. Clamamos ao Senhor que o Senhor esteja dando a eles força, coragem, ânimo, fé. E que o Senhor esteja com eles a cada dia, confortando e consolando. Que o Senhor nos ajude como igreja também a estar junto deles. Quero também, ó Deus, nesse momento, eu lembro do nosso irmão Alexandre também, que está ali em São Paulo também, entubado. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, com teu filho, com teu servo, com os médicos, com os medicamentos. O nosso clamor, Pai, é pela cura, mas nós sabemos que tudo corre de acordo com a tua vontade e não com a nossa. Embora nós não entendemos, mas a tua vontade é perfeita. Ela é sempre melhor do que nós imaginamos. Por isso rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja ali, derramando a cura. Que o Senhor esteja com a Angélica, com a filhinha ali, ó Pai, encorajando, renovando a força física dela, espiritual cada dia, e da filhinha. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que possamos estar aqui diante do Senhor como igreja, clamando por esses irmãos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor agradecido. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, o Senhor na Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram, e nosso coração se entristece profundamente pelo que aconteceu com os nossos irmãos. Nosso desejo terreno, Pai, é que pudéssemos ainda estar com eles, mas o Senhor, diante da Tua imensa graça, misericórdia, sabedoria, aprove ao Senhor levar esses irmãos para junto de si. Nós queremos pedir, Pai, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, pelo Teu cuidado, pela Tua paz que excede todo entendimento, não somente sobre nós, mas especialmente sobre os mais próximos, os familiares que, em um grau muito maior e mais profundo, também têm sentido a perda dos seus parentes queridos. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor desafie o nosso coração a estarmos olhando para Ti e sabendo que a nossa vida aqui é como a névoa da manhã, como o vento que passa. Nossa vida é tão breve, Pai. E nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós nos apegamos a coisinhas desse mundo, a bobeiras, e deixamos de servir ao Senhor e deixamos de servir aos irmãos, por amarmos mais a nós mesmos, quando deveríamos estar amando ao Senhor, quando deveríamos estar amando e servindo aos irmãos. Pai, que o luto traga ao nosso coração aquilo que o Senhor já disse na Tua palavra, que a nossa vida é breve e que nós devemos remir ao nosso tempo porque os dias são maus, e que nós aproveitemos o tempo que ainda nos resta. Nós não sabemos qual é, nós fazemos planos e mais planos, achando que vamos ficar aqui por muito tempo, mas a verdade é que nós não sabemos quanto tempo vamos ficar por aqui, e que no tempo que nos resta, o Senhor direcione cada passo de cada um de nós possamos nos achegar ao Senhor e nós possamos buscar ao Senhor, como diz no Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, que nosso coração se encha de desejo de buscar a Ti, Pai, e que o nosso amor seja expresso na vida dos irmãos, que o Senhor enche o nosso coração de amor pelo nosso próximo,
por esses irmãos queridos que nos cercam. Isso de forma prática, não somente em palavras, como nós cantamos aqui, mas que de forma, por meio de atitudes práticas, nós venhamos amar os nossos irmãos. Que nós venhamos a lembrar disso, de amar e seguir os nossos irmãos, não somente em momentos difíceis como este, mas principalmente, Pai, no nosso dia a dia. Quando a poeira baixar, quando voltarmos à rotina e acharmos novamente que nós estamos no controle da nossa vida. Não permita, Deus, que nós achemos que estamos no controle da nossa vida. Pai, mais uma vez te peço, traz conforto, traz consolo, traz restauração para a família do irmão Leone, da irmã Líria, do Alain. A Ti oramos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos a abrirem as Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Leremos versículos 1 a 12. Jó, capítulo 1, de 1 a 12. Havia na terra de Uz um homem, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus, se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra, mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor, o Senhor diz que bem-aventurados não são aqueles que se associam a ímpios, porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no dia do juízo. Eles não permanecerão na reunião dos justos.
O caminho deles traz destruição, mas pelo contrário, o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nós queremos, Senhor, ser bem-aventurados a partir deste momento. Queremos meditar na Tua palavra nessa hora. Faça com que sejamos como árvores plantadas junto às correntes de águas. Árvores que dão o seu fruto no tempo certo, que têm uma folhagem que não murcha. Faça com que tudo o que viemos a fazer prospere, porque temos amado a Tua lei. Revele-se a nós através dela nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Como reagir diante da perda? Como continuar servindo a Deus diante da calamidade? Como poder ajudar pessoas que perderam entes queridos? A história de Jó pode ser útil para nós na busca por essas respostas. Nesse texto que nós lemos, fomos apresentados a um homem muito rico, a um homem de grande família, em especial um homem temente a Deus. Mas algo acontece na vida desse homem. O cenário muda a partir do versículo 6, e nós vemos uma reunião celestial. É como se as cortinas do céu se abrissem e pudéssemos ver as coisas como Deus vê. E por trás das cortinas há uma reunião entre Deus e os seres espirituais, e Satanás é um desses. A palavra Satanás significa adversário, opositor. E esse opositor é provocado por Deus. Deus pergunta para ele se ele viu a fidelidade, a justiça do seu servo Jó. E Satanás diz: eu vi. Mas ele só é assim porque o Senhor enche ele de bênçãos. Quando Satanás diz isso, ele está afirmando algumas coisas. Primeiro, ele está afirmando que Deus tem de subornar os homens, para que os homens adorem a Ele. Mas em segundo lugar, ele está afirmando que os homens são interesseiros. E por isso eles buscam a Deus só por causa das recompensas, ou em busca das recompensas. Mas uma terceira afirmação de Satanás ao dizer isso para Deus é que Deus não é digno de ser temido, Deus não é digno de ser adorado por quem Ele é. Ninguém é capaz de amá-lo mais do que ama o dinheiro ou ama a família. Satanás então propõe um experimento. Deixe-me comprovar as minhas teses. E o experimento é: se o Senhor tirar de sobre Jó as suas bênçãos, então eu vou provar que estou certo. E Deus autoriza. Deus só diz: não tire a vida desse homem. Então, em um dia só, Jó perde o seu gado e os seus servos, suas riquezas, e perde os seus 10 filhos. Perde a sua família. Como é que ele reage? Capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Ao invés de pecar contra Deus e culpá-lo pelas suas desgraças, como Satanás queria, Jó manteve a sua integridade.
Jó continuou temendo ao Senhor. Então há uma segunda reunião celestial. Novamente, Satanás se apresenta e propõe um segundo experimento. E Satanás diz assim: tire a saúde de Jó, e as minhas teses vão ser provadas. E Deus então permite que ele faça isso, mas diz apenas: não o mate. Então, o que nós lemos no capítulo 2, versículos 7 a 10, é o seguinte: 2, de 7 a 10. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Este homem é assolado com tumores, feridas, dores intensas. A esposa dele sim confirma as teses de Satanás. A esposa dele chega à conclusão de que é melhor morrer do que viver desse jeito. E ainda ser fiel a Deus, sem ser abençoado por Deus. Mas Jó não faz isso. Para Jó seria loucura fazer o que a esposa dele está sugerindo. A calamidade de Jó nos lembra de duas duras realidades. Primeira, coisas ruins também acontecem a pessoas tementes a Deus. Coisas ruins também acontecem a pessoas tementes a Deus. Nesse mundo caído, a calamidade pode nos atingir a qualquer momento. Ninguém está imune, ninguém está livre. Mas a segunda realidade dura que esse trecho nos lembra é que nem sempre nós entenderemos o motivo da nossa dor. Muitas vezes nós sentimos dor porque erramos. Tomamos decisões equivocadas e as consequências vêm. Mas há outras ocasiões em que a dor parece de graça. O que eu fiz para merecer isso? Nós só sabemos o motivo da dor de Jó porque o texto disse para a gente. Naquele momento, Jó não tinha o livro de Jó para ler. A única coisa que ele via era a angústia e a dor e a solidão. E pode ser assim conosco. Nem sempre nós entendemos o porquê da dor. A história de Jó avança e nós vemos o consolo, entre aspas, a esse homem. No capítulo 2, versículos 11 a 13, nós lemos o seguinte: E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram, cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto. E cada um rasgou seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça, e ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Jó também tinha amigos que, ao ouvirem da sua calamidade, naquela época não tinha internet, então as notícias demoravam um pouquinho para chegar. Eles vão até Jó. E é interessante que o texto ressalta que eles deixam os seus lares, deixam os seus afazeres, deixam as suas famílias, para tentar consolar Jó. E quando eles chegam, eles ficam em silêncio, eles se humilham e eles choram.
E eles fazem isso por uma semana. E só por esses poucos versículos nós aprendemos 2 lições sobre o que fazer por quem nós amamos em dias difíceis. A primeira lição é fazer companhia. Fazer companhia. Até pouco tempo, Jó era alguém cercado por servos, por filhos, pela sua esposa, e de uma hora para outra ele ficou sozinho, quando mais precisava de companhia. Largado até mesmo pela esposa, né? Muitas pessoas na hora da dor dizem assim: olha, se precisar de qualquer coisa eu estou à disposição. Talvez você já tenha dito isso essa semana várias vezes. Porém, de acordo com esse texto que lemos, estar à disposição de quem sofre é se fazer presente. Isso é estar à disposição. É ter tempo junto, é cancelar compromissos se necessário, não deixar o outro só, fazer companhia. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos do que fazer por quem amamos em dias difíceis. É ficar em silêncio, boquinha fechada. Aqueles amigos de Jó ficaram calados por 7 dias. O que dizer numa situação dessa? Na falta de palavras, permaneça em silêncio. Permaneça em silêncio. O silêncio é o melhor argumento quando nós não sabemos o que falar. Apenas sentar e chorar com a pessoa. Foi isso que os amigos de Jó fizeram por uma semana, mas eles, no 8º dia, ouviram algo que os incomodou. Na sua angústia, Jó lamentou. E Jó faz uma oração que normalmente quem sente dor sabe muito bem o que é. Uma oração suja. Uma oração fora da caixinha, uma oração que não dá para orar com microfone. Capítulo 13 ele faz isso. Jó lamenta o dia que nasceu. Ele bate no peito e diz: por que eu estou vivo? Para viver essa angústia. Mas apesar de lamentar o dia que ele nasceu, ele não deseja colocar um fim na sua vida. O suicídio não é um escape para ele. Ele reconhece que a vida é um presente de Deus, mas ele lamenta por tê-la. Então, como qualquer bom teólogo, que nós muitas vezes consideramos que somos, aqueles amigos ficaram incomodados quando ouviram essa oração. E eles estavam prontos para responder algo errado. E eles deixam de consolar Jó quando abrem a boca, quando começam a falar. E o que eles falam é tentar encontrar uma resposta teológica, uma razão para a dor daquele homem. E um resumo do argumento deles é cruel. É uma lógica. Primeiro ponto: Deus é justo e bom. Até aqui todo mundo assina embaixo. Segundo ponto da lógica deles: por ser justo, Deus castiga o mal. Concordamos? Terceiro ponto da lógica deles: por ser bom, Deus recompensa o bem. Concordamos? Ok. Então a conclusão deles é a seguinte: então, se Jó está sofrendo, é porque ele não é bom. É porque ele praticou o mal. E isso que está acontecendo na vida desse homem é castigo. É castigo de Deus, porque Deus é justo e bom, e Ele pune o mal, e Ele recompensa o bem, e Jó está sofrendo, então o que está acontecendo? Ele fez o mal. Ele é responsável pelo que ele está sofrendo. Ou seja, a dor de Jó era resultado dos seus pecados. Então a solução para ele é: se arrependa, peça perdão, se humilhe diante de Deus, e talvez Deus vai tirar você dessa desgraça aí, talvez.
Perceba que ao invés de aliviar a aflição de Jó, os amigos dele aumentam o fardo desse homem. Eles colocam sobre ele culpa. Culpa por perder as riquezas, culpa por perder a saúde, culpa pelos filhos terem morrido, culpa pela esposa tê-lo deixado. Culpa pelas desgraças. Há consolo pior do que esse? Esse consolo, essas respostas teológicas prontas, foram úteis para Jó? O que você acha? Óbvio que não, né? Bom, então vamos ler alguns trechos desse livro para ver como Jó reage a esse consolo. Capítulo 19. Versículos 1 a 3. Então Jó respondeu: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Já me humilhastes 10 vezes. Não vos envergonhais de me maltratar? Capítulo 21 agora. Versículo 34. Como quereis oferecer-me consolo inútil, quando vossas respostas não passam de mentiras? Capítulo 27 agora, versículos 1 a 6. Capítulo 27, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim eu vos dar razão. Até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Eu me apegarei à minha justiça e não alargarei. O meu coração não reprova nenhum dia da minha vida. Os amigos de Jó, eles foram úteis só quando ficaram calados. E não quando eles começaram a atacar Jó, aumentando a dor de Jó. E aqui é uma excelente lição para nós. Respostas, entre aspas, teológicas, para a dor dos outros, nem sempre trazem consolo. Enquanto os outros estão sofrendo dor, e você não está sofrendo a dor que os outros estão sofrendo, não tente encontrar respostas teológicas para aquilo. Porque na maioria das vezes isso não traz consolo, na maioria das vezes aumenta o fardo. Essas respostas podem ser bem-vindas em outro momento, fora do luto, fora da dor, mas não na hora da dor. E tem de ser respostas que são extraídas claramente da palavra de Deus, e não achismos, ditados, ditos populares, que a nossa geração costuma dizer. Se você não tem uma palavra de Deus no momento certo, fica quieto. O Gideão gosta de citar uma frase que me tira o sono muitas vezes. Às vezes, quando nós achamos que temos todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Quando a gente acha que está bem, a vida muda e falta resposta. Durante o consolo de seus amigos, Jó rejeitou as acusações deles de que ele tinha pecado para estar sofrendo, e Jó afirmou que nenhum homem seria capaz de encontrar os motivos da sua dor, nem ele mesmo conseguia. Mas ele diz: mas o Deus sábio, ele sabe porque eu estou sofrendo. E então, se nenhum homem é capaz de entender e Deus sabe, então ele pede uma audiência com Deus. Ele agora quer falar com Deus, de homem para Deus. E ele convoca Deus, ele questiona Deus.
Ao longo do livro, ele repete a palavra porquê 18 vezes. Eu não sei quantas vezes você já repetiu porquê nessa semana, mas Jó fez a mesma coisa. E então, depois que todos falaram tudo o que tinham para dizer, Deus aparece para dar a última palavra. Capítulo 38. Versículos 1 a 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Em meio a uma terrível tempestade, Deus responde Jó, no epicentro de um redemoinho. E essa resposta de Deus não é as perguntas de Jó, mas as atitudes que Jó teve enquanto fazia essas perguntas. Essa atitude de Jó de querer uma audiência com Deus, de querer confrontar Deus para encontrar respostas. Pois bem, Deus começa a fazer uma série de perguntas a ele. Perguntas especialmente sobre a criação do mundo. Deus questiona a sabedoria humana, e Deus prova que a sabedoria humana é incapaz de sondar a sabedoria divina. Até que lá pela altura do capítulo 40, versículos 1 a 5, olha o que nós lemos. 40, de 1 a 5. E o Senhor disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso, poderá corrigi-lo? Responda isso a quem acusa a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, eu tapo a boca com as mãos. Eu falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Deus está perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei tudo que existe? Será que você faria melhor, Jó? Me diz aí. Sabe qual que é a resposta de Jó? Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz, quem sou eu para questionar o Senhor? Eu não vou fazer mais isso, Senhor, eu já aprendi essa lição, eu já aprendi. Bom, então o problema está resolvido, né? Sim ou não? Não, o problema não está resolvido porque Deus está só começando, Ele só está aquecendo. E então Deus começa a fazer mais perguntas para Jó. Deus pergunta sobre a justiça dele, pergunta sobre a força dele, sobre os poderes da natureza. E Deus está dizendo para Jó o seguinte: olha, você é capaz de realizar os milagres que eu realizo. Jó, você é capaz de vencer os monstros marinhos que eu criei. Olha, no capítulo 41, versículos 10 e 11. A segunda parte do versículo 10. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. Quem é o homem para me questionar? Eu sou dono de tudo o que existe nesse mundo. Eu sou dono dos animais, eu sou dono das árvores, eu sou dono das plantas, eu sou dono dos pássaros, eu sou dono dos céus, eu sou dono da terra, eu sou dono dos bens, eu sou dono da saúde, eu sou dono dos teus filhos, Jó. Sou dono da tua vida. E eu tenho direito sobre todas essas coisas. Eu tenho direito de dar. E eu tenho direito de tirar. Eu sou dono. Sabe como que Jó responde a Deus? Com as últimas palavras dele no livro, capítulo 42.
versículos de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, eu falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Perceba que Jó tem 5 atitudes aqui. A primeira, ele reconhece que Deus pode fazer o que bem entender e que nada do que Deus planeja é frustrado. Segunda atitude de Jó, ele assume que falou sem conhecimento completo e que questionou ou afirmou coisas que sequer tinha capacidade de entender, coisas que eram além da sua compreensão. Assim, então, a terceira atitude dele, ele compreende que há perguntas que não devem ser feitas, não porque nós não podemos fazê-las, mas porque Deus simplesmente decidiu não revelar as respostas para nós. Por isso, a quarta atitude de Jó é humilhação. Ele se prostra e ele despreza a sua inteligência, ele se arrepende dos seus questionamentos, e o que é impressionante, a quinta atitude de Jó é impressionante no versículo 5. Ele afirma que só agora, depois de toda essa desgraça, depois de toda essa dor, depois de toda essa falta de respostas, depois desse aparente abandono de Deus, ele diz: agora que eu conheço a Deus de perto. O Deus que disse, lá no início do livro, que Jó era o homem mais íntegro de toda a terra. Jó diz: lá eu não conhecia a Deus, agora eu conheço a Deus, porque eu vi a sua sabedoria, porque eu vi o seu poder. Isso mostra para nós a maior lição que Jó aprendeu em toda a sua lida, sua batalha de angústia e dor. A lição é a seguinte: o conhecimento de Deus revela a nossa humilhação. Quanto mais conhecemos Ele, mais percebemos o quanto somos humilhados. E essa humilhação nos conduz à confiança em Deus, mesmo que nós não tenhamos respostas à nossa dor. E essa confiança produz em nós um relacionamento muito mais profundo com o Senhor. Um relacionamento que não teríamos se não tivéssemos sofrendo essa dor. Por isso, se nós queremos desfrutar de um relacionamento nunca antes experimentado com Deus, nós devemos buscar saber mais a respeito da sua sabedoria, saber mais a respeito do seu poder. E reconhecer a nossa humilhação, a nossa limitação diante dele. E confiar na sua soberania sobre tudo, mesmo que nós não entendamos as coisas e não tenhamos respostas à nossa dor. O livro de Jó termina com a restauração desse homem. Essa história termina com boas notícias, apesar de tanta desgraça que a gente viu. Deus restaura os seus amigos, Jó intercede por eles, sacrifica em favor deles, Deus os perdoa. Deus restaura as suas finanças, Deus dá o dobro do que ele tinha antes de perder tudo. Deus restaura a sua família, Deus dá para ele se reconcilia com a sua esposa, eles têm 10 filhos, mais 10 filhos, e Deus restaura a sua saúde. Deus cura ele e ainda dá mais 140 anos de vida, o suficiente para poder curtir os seus filhos e os seus netos. E isso revela a maior lição que o livro de Jó tem a intenção de nos ensinar. Mesmo que nós soframos as piores dores possíveis nesse mundo, um dia tudo acabará bem. Mesmo que nós soframos as piores dores nesse mundo, um dia tudo acabará bem.
Um dia Deus vai restaurar todas as coisas quebradas pelo mal, afetadas pelo mal, destruídas pelo mal. Mas isso é verdade apenas para parte das pessoas desse mundo. Como assim é verdade só para parte das pessoas desse mundo? Eu quero te convidar a observar as últimas passagens desse livro. Lá no capítulo 4, versículo 17. É uma pergunta de um dos amigos de Jó. Capítulo 4, versículo 17. É uma pergunta retórica. Ele pergunta assim, 4,17: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Sabe qual que é a resposta? Não. Ninguém pode ser considerado justo. Ninguém pode ser considerado puro o suficiente diante de Deus. Nem mesmo Jó. E nisso esse amigo está certo. Isso é um problema. Porque se nem Jó pode ser considerado justo, imagina eu e você. O homem do qual Deus disse que era o mais íntegro em toda a terra não pode ser considerado justo, imagina nós. Como é que Jó responde a isso? Lá no capítulo 16 agora, um pouco mais à frente, a partir do versículo 9. Até o versículo 17 nós lemos assim, 16, de 9 a 17. Na sua ira, ele me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim, os homens abrem a boca contra mim, ferem-me no rosto com desprezo e contra mim se unem. Deus me entrega ao ímpio e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrou, agarrou-me pelo pescoço e me despedaçou, colocou-me como alvo, e os seus flecheiros me cercam, atravessa meus rins e não me poupa, derrama no chão a minha bilis. Fere-me com um golpe atrás do outro, ataca-me como um guerreiro. Costurei um pano de saco sobre a minha pele e lancei a minha honra no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e as sombras escuras sobre as minhas pálpebras. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Essa aqui não parece ser a descrição de alguém que viveu milhares de anos depois, pendurado numa cruz? Não parece? Alguém que, apesar de nunca ter cometido violência, de ter tido a oração pura, alguém que sofreu na mão dos seus inimigos, como alguém que era castigado de Deus. Você sabe de quem eu estou falando, né? Jesus. Por que Jesus sofreu mesmo sendo justo? Acompanhe comigo a continuação do texto. A leitura a partir do versículo 18 até o 22. Ó terra, não encubras o meu sangue, e não haja lugar em que o meu clamor seja abafado. Agora mesmo, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele defenda o direito do homem diante de Deus, como se faz em favor do seu próximo. Pois passados poucos anos, seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó sabe que vai morrer, ele acredita nisso, mas ele sabe que no céu, ele tinha uma testemunha, é o que ele diz. A palavra significa um fiador, um advogado junto a Deus, alguém que estava lá para defendê-lo. E era exatamente isso o que Jesus estava realizando naquela cruz. Naquela cruz, o justo morreu como injusto, para que os injustos pudessem ser perdoados. Ele estava sofrendo o castigo que os injustos mereciam. E dessa maneira ele comprou para nós o direito de sermos perdoados por Deus. Ele é o nosso advogado, que nos livra da justa ira do Senhor. Era isso que trazia esperança de um final feliz para Jó.
No capítulo 19, a última passagem que nós vamos ler, versículo 25 até 27, perceba o que dizem. De 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído o meu corpo, então fora da carne verei Deus, e o verei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. Meu coração desfalece dentro de mim. A esperança de Jó de ter um final feliz não estava na sua própria justiça, mas em alguém justo o suficiente, alguém que ele chama de seu Redentor, que vive e que iria ressuscitá-lo, para que ele pudesse viver ao lado de Deus, agora não mais como inimigo, mas como amigo. Um dia tudo acabará bem para quem crê no Redentor, sim. No Redentor que vive, sim. Finalmente após a ressurreição, sim. Para quem não crê, não. Para quem não crê no Redentor, não. Tudo não vai acabar bem. Além de sofrer nesse mundo, estes vão amargar a eternidade longe do Criador. Foi dessa maneira que Deus silenciou Satanás. Lembra das teses de Satanás? Deus está dizendo para ele: eu não preciso subornar os homens para ser adorado, porque eu fui adorado por Jó mesmo sem dar respostas às suas perguntas. Segunda resposta de Deus a Satanás: Jó não era interesseiro como você dizia, porque mesmo sem receber nada em troca, pelo contrário, perdendo as coisas, esse homem sempre me buscou, mesmo confuso. Terceira e última resposta, e a resposta final a Satanás: eu sou digno de ser adorado, eu sou digno de ser temido simplesmente por quem eu sou, não só pelas coisas que eu posso dar. E além disso, por meio da história de Jó, nós podemos aprender muito sobre como reagir diante da perda, como continuar servindo a Deus diante da calamidade, como ajudar pessoas que perderam entes queridos. Queridos, que o Senhor nos ajude a viver daqui para frente, com essa dor, com essa ausência, nesse mundo quebrado, até o dia em que o nosso Redentor se manifestar em glória. Amém? Curve sua cabeça, fale com o Senhor nessa hora.
Senhor Deus, nós clamamos pelo Teu sangue, pela Tua graça. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvir a Tua palavra, de louvarmos juntos, de intercedermos, Pai. Deus, eu Te rogo para que o coração de cada um dos irmãos, os nossos corações, que estejamos firmemente apegados a essa cruz, a essa graça, que estejamos prostrados diante do Senhor, diante da semana que vamos viver. Pai, a luta para estar aqui, Deus, para nos reunir como igreja, muitas vezes é grande, Deus. Mas a luta para caminhar diante do Senhor em fidelidade de vida durante a semana, essa sim, é a luta que nós travamos diante do nosso eu, diante do mundo, diante do inimigo. E Deus, que prostrados diante da cruz, Deus, nós caminhemos e sigamos adiante. Eu Te rogo pelo coração de cada irmão que veio aqui, que está lutando, que está online, que não compareceu. Fortalece pelo mesmo sangue que os salvou, Deus. E traz a conversão àqueles que estão relutantes de se prostrar diante da cruz. Faz prostrar quem não está tão prostrado diante dessa cruz, mas sabe verdadeiramente quem Tu és, Deus. Deus, eu Te rogo para que firmes a gente lute, para que firmes a gente Te louve e Te adore nessa vida que temos diante da gente, anunciando a Tua glória e a Tua salvação até a Tua vinda, o Teu retorno, onde nossas lutas se acabarão e a gente vai poder Te contemplar em plenitude, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos porque fomos exortados hoje, fomos incentivados e temos a Tua palavra para carregar em nossos corações, e como um homem sábio e bem-aventurado, que nós meditemos nela de dia e de noite. Em nome de Jesus eu Te rogo, agradecido por tudo. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana.